Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio, os resultados da banca BPI, BCP, Novo Banco e Santander apresentaram os lucros dos primeiros 9 meses do ano. Olhamos ainda para os Estados Unidos, que na próxima terça-feira vão eleger o próximo presidente. As sondagens mostram um país dividido e tudo pode acontecer. Comigo estão Hugo Nutel e Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Nesta semana, os 4 maiores bancos privados do país apresentaram os resultados dos primeiros 9 meses do ano. No conjunto, o lucro aumentou 10%, mas nem todos tiveram razões para sorrir. Comigo está o coordenador da secção de empresas do Negócios, Hugo Nutel. Hugo, dos números já conhecidos, algum banco se destaca? Eu diria que o Novo Banco, por 2 motivos diferentes. Primeiro, porque é o único que teve uma quebra no resultado líquido, uma quebra ligeira de 4,4%, ainda assim destaca-se por ser o único que diminuiu nos primeiros 9 meses deste ano face ao mesmo período de 2023. Teve um lucro agora de 610 milhões de euros. Estava aqui a consultar os meus números. E depois, porque depois de apresentar os resultados numa chamada com analistas, aquilo que no jargão se chama a call dos analistas, o CEO do banco disse que o entendimento com o Fundo de Resolução para terminar de forma antecipada o chamado CCA, um mecanismo de capital contingente, que esse entendimento pode ser alcançado no muito curto prazo. Porque é que isto interessa? Este mecanismo de capital contingente foi o que foi criado na altura da venda à Lone Star e foi um mecanismo que, por um lado, permitiu aquelas polémicas injeções ao longo do tempo no Novo Banco, mediante certos critérios, e que também ao mesmo tempo impediu a distribuição de dividendos. O que é que o fim deste mecanismo pode trazer? Enfim, esse admitido que será acordado muito em breve pelo CEO com o Fundo de Resolução. Pode trazer o fim da proibição de dividendos e, portanto, tornar o banco muito mais atrativo para a venda, porque hoje em dia é difícil vender um banco, convencer um investidor a comprar no todo ou em parte o Novo Banco, sabendo que a seguir não vai receber dividendos nenhuns pela atividade do banco. O Novo Banco é hoje um banco rentável, dos mais rentáveis do sistema, e, portanto, o fim dessa proibição é muito importante para o futuro desta instituição financeira. Por outro lado, o próprio Fundo de Resolução também tem interesse, e já o disse também claramente, já em entrevista ao Negócios, tal como de resto o CEO do Novo Banco já há muito tempo disse em entrevista ao Negócios que gostava de acabar com o acordo antes do tempo, porque o Fundo de Resolução é acionista do Novo Banco e, portanto, se acabar a proibição de distribuição de dividendos, mais depressa recebe dividendos pela atividade do Novo Banco enquanto ele não for vendido e enquanto essa participação existir. Estima-se que pode ser qualquer coisa como 250 milhões de euros. É muito pouco no grande buraco que o Fundo de Resolução tem, porque recorde-se que ele foi criado em 2012 e quando foi a resolução do BES, que antecedeu o Novo Banco, o Fundo de Resolução não tinha capital nem de perto nem de longe para fazer a injeção necessária, na altura de 3.900 milhões de euros, e por isso é que pediu emprestado ao Estado, e daí as injeções públicas e toda a polémica que houve ao longo dos anos nesse domínio. E portanto eu diria que o Novo Banco está em destaque por esse motivo. Por um lado, uma diminuição ligeira dos resultados, do lucro, que foi alcançado nos primeiros 9 meses deste ano face ao mesmo período do ano passado, e por outro lado, esta admissão numa call com analistas que o Novo Banco e o Fundo de Resolução estão muito, muito próximos de chegar a um entendimento para terminar antecipadamente este acordo, que de qualquer maneira terminaria sempre em 2025, mesmo que não haja acordo nenhum para o terminar, mas que estão muito perto de chegar a esse acordo. Também destacaria o caso do BCP, porque além de apresentar resultados, o BCP apresentou um novo plano estratégico para os próximos 4 anos, em que prevê nada menos do que uma média de lucros por ano superior a 1.000 milhões de euros. Para o conjunto dos 4 anos, o BCP estima resultados que se vão situar entre os 4.000 e os 4.500 milhões de euros e, mais do que isso, estima devolver aos acionistas 3/4 deste valor, ou seja,
qualquer coisa como 3 mil milhões de euros ao longo dos próximos 4 anos, até 2028, o que está muito a um oceano de distância daquilo que foi a rentabilidade do BCP nos últimos anos, em que o banco se debateu com grandes problemas de rentabilidade, em que foram os acionistas a suportar a transformação do banco, os próprios trabalhadores chegaram a acordo com a administração para ter um corte salarial que entretanto já foi restituído em nome da sobrevivência e da rentabilidade do banco. Os dividendos estiveram durante muito tempo praticamente congelados, não houve, esse movimento já foi interrompido e os acionistas do BCP já têm nesta altura dividendos de 30%, no próximo ano vão ter 50%, o objetivo do banco é chegar a um valor que pode ir até 75% daquilo que tiver de resultado líquido, de lucro nos próximos anos. Parece-me que são esses os destaques principais. E os outros dois? Destes números. Os outros dois, BPI e Santander. BPI e Santander. Nestes, tal como de resto nos 4, não é? Incluindo os 2 que eu já mencionei, aquilo que já é muito visível é, nos mais, noutros menos, mas já é visível o efeito da descida das taxas de juros do Banco Central Europeu. Nós lembramos que o Banco Central Europeu há cerca de 2 anos começou o movimento de subida muito brusca das taxas de juro, que se refletem depois em toda a atividade bancária e em última análise dos clientes. E entretanto já começou, embora de forma mais lenta, uma descida. As taxas de juros de referência, a taxa de juro principal já esteve nos 4 pontos percentuais, 4%, está agora nos 3,25%, já houve 3 descidas de 25 pontos base de cada vez. E isso já é de alguma forma visível nos resultados quando olhamos para a margem financeira. A margem financeira, para quem não acompanha estas matérias em detalhe, é a diferença entre os juros que os bancos cobram nos créditos e aqueles que pagam nos depósitos. É claro que quanto mais as pessoas pagam de juros, mais os bancos ganham. E, portanto, os bancos, de uma forma geral, do sistema financeiro, não apenas português, mas na Europa, teve ganhos substanciais com essa subida de juros. E agora que o Banco Central Europeu começou lentamente a descer as taxas de juros de referência, é normal que a margem financeira dos bancos também deixa. Ainda não é visível de forma muito intensa, porque estamos a falar de um conjunto de 9 meses e esses efeitos são sentidos sobretudo nos últimos 2 ou 3 meses. E, portanto, não é ainda de forma muito intensa. No entanto, há casos em que isso já é bastante visível. Por exemplo, na atividade doméstica do BCP, e aqui não estou a falar das outras operações, o BCP tem um banco importante na Polónia, estou a referir-me à operação portuguesa do BCP, a margem financeira já caiu mais de 9%. Há um ano foi de 1.100 milhões de euros, agora está em cerca de 1.000 milhões de euros, isto números arredondados, e portanto caiu cerca de 9%, assim é que é. Nos outros casos há ainda uma subida, mas uma subida muito mais modesta daquelas que tínhamos observado nos últimos trimestres e nas últimas apresentações dos resultados dos bancos. E, portanto, julgo que esse é também outro destaque. A isto junta-se, claro, uma procura de crédito que diminuiu, porque as pessoas sabem que o crédito está mais caro. Há também regras que têm sido muito debatidas na opinião pública sobre a concessão de crédito, inclusive agora com a questão da garantia que há de entrar em vigor supostamente no final do ano, para os jovens que queiram comprar casa, mas com todas as regras bancárias e sobretudo a questão de os bancos só poderem prestar 90% do valor para a compra de imóvel, a procura tem caído. E também se nota outra coisa, é que na contratação de novo crédito, naquela que existe, que embora seja menor, há aqui também uma tendência que já vem de trás do último ano, mas que se acentuou nestes resultados de agora, que é o facto de a maior parte já hoje em dia do novo crédito à habitação que é contratado, estou a falar do novo crédito, não do existente, já é com taxa mista, em vez de ser com taxa variável, que foi aquela que dominou o mercado nacional e a lógica até de aquisição de crédito por parte das famílias portuguesas.
Nos próximos dias vão sair mais resultados da banca, mas com base no que já é conhecido, nos que já foram apresentados, mais algum destaque? Eu julgo que importa sempre realçar a evolução daquilo que os bancos devolvem ao Estado. Os bancos são sempre entidades altamente debatidas e por vezes criticadas na opinião pública, por vezes com razão, outras vezes de forma talvez mais intempestiva, e vale a pena, julgo eu, olhar para, por exemplo, os impostos que os bancos pagam. Nestes primeiros 9 meses, os 4 maiores bancos privados, ainda é apenas desses que estamos a falar, portanto ainda falta aqui um peso pesado que é a Caixa, que é o maior deles todos, claro, banco público, faltam ainda outros bancos, como por exemplo o Montepio, se conheceremos o resultado na próxima semana, mas estes 4, BCP, BPI, Novo Banco e Santander, entre janeiro e setembro entregaram ao Estado em impostos 845 milhões de euros, não é coisa pouca, e é mais do que aquilo que tinham entregado no período homólogo, ou seja, de janeiro a setembro de 2023. Nessa altura foram cerca de 670 milhões de euros, agora 845 milhões, é uma diferença de 176 milhões de euros, que eu acho que vale a pena assinalar. Assim como também vale a pena assinalar que muitos deles têm uma coisa que é um palavrão, que é os DTAs, os ativos por impostos diferidos, que na prática são créditos fiscais. Aí o campeão é o Novo Banco. O Novo Banco, nestes 9 meses de atividade, entregou ao Estado 37 milhões de euros, o que é francamente pouco. Mas não só isso, como tem créditos fiscais no valor de quase 850 milhões de euros, que há de recuperar ao longo do tempo, mais tarde, e portanto isto não conta como lucro, como é evidente, mas vale a pena, se sublinhamos aquilo que pagam, também vale a pena sublinhar aquilo que é o crédito fiscal, que neste caso é particularmente expressivo. Vamos agora olhar para a próxima semana. Donald Trump ou Kamala Harris? As sondagens não deixam antever quem será o vencedor das eleições que acontecem na terça-feira nos Estados Unidos. Uma coisa é clara, o país está mais dividido do que nunca e as atenções estão muito concentradas nos chamados swing states, cuja orientação de voto tanto pode ser azul como encarnada. As cores dos democratas e dos republicanos. Para olhar para os possíveis cenários, temos connosco Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Olá, Celso. Tudo pode acontecer? Olá, Cláudia. Efetivamente, tudo pode acontecer. A ideia de que será uma corrida até ao fim e decidida por uma margem escassa de votos é aquela que neste momento constitui a narrativa dominante. Embora estas eleições são vistas de diversas perspectivas, tudo depende do promontório de onde nós estejamos a observá-la. E o promontório de onde nós a observamos é o promontório da Europa Ocidental, que olha para estas eleições com particular atenção, porque caso Trump volte à Casa Branca, isso constituirá certamente um motivo de fricção com a Europa por 2 razões substantivas. A primeira tem a ver com a NATO e a segunda tem a ver com a guerra na Ucrânia. Por esta mesma lógica, Kamala Harris significaria uma lógica de continuidade em relação a Joe Biden, ou seja, apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia e manutenção do investimento na NATO, embora exigindo aos seus parceiros europeus que reforcem também o investimento na segurança. Isto é tudo uma questão de hipóteses, mas se Trump vencer e recuperar a presidência, como é que pode ser o mundo nos próximos 4 anos, nomeadamente nessas questões que estás a referir de política internacional? O mundo reforçará a natureza que tem tido nos últimos tempos, volátil e incerta. Como digo, e nós vemos isto pela perspectiva dos europeus, e não pode ser de outra forma. Existe um particular receio de que uma vitória de Donald Trump não só possa conduzir a uma divisão intensa na Europa por via da Ucrânia e por via daquilo que significaria uma vitória russa sobre a Ucrânia. No fundo significaria também uma derrota de toda a Europa e em particular da União Europeia e de uma humilhação tanto no sentido político como no sentido militar, e depois haveria ainda outras áreas que é preciso ter atenção, nomeadamente a questão do Médio Oriente e também a questão do relacionamento com a China. É óbvio que
a União Europeia já aumentou o seu grau de conflitualidade com a China ao impor tarifas aos carros elétricos, mas se estabelecer o padrão de relações com a China que Trump teve na sua primeira passagem pela Casa Branca, então significará que vai haver mais animosidade de Washington em relação a Pequim. E isto também será curioso de ver numa outra perspectiva, que é como é que Trump vai conseguir casar uma maior animosidade com Pequim, que por sua vez é um governo e um país que se dá bem, que se dá bem com a Rússia, que por sua vez é aliada da China. Portanto, temos aqui um puzzle complexo. Mais a questão de Israel e Gaza. Mais a questão de Israel e Gaza. Temos para todos os gostos. Não temos dúvidas, é que no plano económico, se Trump vencer, a dívida vai aumentar, a incerteza será igual, com a incerteza nos mercados, no meu ponto de vista, será sempre presente, quer Trump vença, quer Kamala Harris vença, será por naturezas diferentes. Trump tem uma política mais de estímulo ao crescimento e, portanto, vai aumentar a dívida e os mercados gostam disso. Kamala Harris tem políticas fiscais mais restritivas, o que não agrada muito aos mercados, mas por outro lado dá um grau de previsibilidade bastante maior e mais segurança em relação ao dólar. Mas vão ser tempos de grande incerteza e o que importa aqui realçar e de alguma forma lamentar é que nós continuemos a olhar com tanta atenção para os Estados Unidos. Quando digo nós os ocidentais, nós na União Europeia, nós a zona Parece que são as eleições do mundo, não é? Parece que são as eleições do mundo e isso significa que a União Europeia tarda a afirmar-se como uma potência alternativa. Perdeu uma boa oportunidade de o fazer na primeira passagem de Donald Trump pela Casa Branca e agora continua a enredar-se em problemas e em situações de natureza esfíngica que não conseguem de todo fazer com que a União Europeia ultrapasse esta barreira e se afirme. E para se afirmar como potência, como potência à escala global, a União Europeia necessita claramente de uma política de defesa comum. Já falámos aqui de Kamala Harris, mas neste campo das hipóteses que estamos a falar, se ela vencer, vamos esperar uma política de continuidade de Joe Biden? Sim, será, mais uma vez, e enfatizo, ao olhar de um europeu, ao olhar do Ocidente, será uma transição suave e um país que, mais uma vez, dá um exemplo, que já tinha eleito um homem negro para a Casa Branca, agora eleger uma mulher negra para a Casa Branca seria, para todos os efeitos do ponto de vista social, uma grande conquista. Todavia é preciso ter em conta que o mandato de Joe Biden não foi particularmente feliz para os norte-americanos. Houve um empobrecimento da população, daquela já deserdada, houve um aumento do custo de vida. É verdade que a pandemia não ajudou, mas as pessoas já nem se lembram disso. As pessoas lembram-se do dinheiro que têm, que têm ou não têm no bolso, do emprego que têm ou não têm e da forma como o Estado lida ou não lida com elas. E Trump fala para essas pessoas. Trump é o sinal, e depois também contamina a própria Kamala Harris, e nós os discursos aos quais nós assistimos, eu pelo menos ouço-os de uma forma atónita, tal a agressividade da linguagem que é usada. E isto para mim parece-me que os Estados Unidos, e nós também já temos esses sinais na Europa, aí sim representa um perigo global
global para a democracia, no sentido em que esta radicalização do discurso é contagiante e como vemos nos Estados Unidos e vemos na Europa, e isso põe em causa a democracia, fragiliza as instituições democráticas e no fundo convoca as pessoas para resolverem os problemas de forma conflituante e muitas vezes optando pela violência. É preciso lembrar-nos o que é que aconteceu quando Trump não reconheceu a derrota, que foi talvez um dos momentos mais tristes da história norte-americana, que foi ver pessoas a invadirem o Capitólio. Foi uma coisa inconcebível, não é? Ao nosso olhar era inconcebível, e apesar disso, a pessoa que promoveu essas ações é candidata, pode ser o próximo presidente. Pode ser o próximo presidente. Eu não quero ser catastrófico, porque é uma coisa que eu gostava de deixar aqui bem clara. A democracia é sempre feita de compromissos, e a política em democracia não é a realização de uma vontade pessoal, uma vontade nominal, neste caso a de Donald Trump. Portanto, se Donald Trump não for eleito, não vai impor a sua vontade, vai ter que negociar com vários, com o Congresso, com os empresários, com o próprio povo, com os democratas, vai ter que negociar as suas políticas. Portanto, há uma grande distância entre aquilo que Donald Trump apregou e aquilo que ele efetivamente vai fazer. Até porque pode ser um sistema presidencial, mas não há uma maioria absoluta. Não, se a democracia fosse a imposição de uma vontade pessoal, chamar-se-ia ditadura. E eu não acredito que o Trump seja capaz de conduzir os Estados Unidos para uma ditadura. Acho que os Estados Unidos têm instituições fortes e consolidadas e têm instrumentos mais do que suficientes para evitar que os Estados Unidos caminhassem para um regime ditatorial. Portanto, desse ponto de vista, embora nos choque aquilo que poderá acontecer nos Estados Unidos, existe sempre essa garantia de que a democracia é capaz de resistir. É sempre bom lembrar a estafada frase de Churchill: a democracia é o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros, e vamos continuar a acreditar nisso. Obrigada, Celso. Obrigada também, Hugo. Assim terminamos mais um episódio que estará disponível no site do Negócios e em todas as plataformas. Até para a semana, porque há sempre histórias a encher os dias.